Breve cronologia de São Francisco de Assis. Gente, esse livro é fantástico. Esse livro, olha, eu recomendo. Se você não tem, compra um, porque ele é muito bom. É um sinal de fé extremo. Quando a gente começa a ler a respeito de São Francisco, olha, a gente faz uma análise muito profunda na fé da gente, viu? Porque é muito bom demais. Breve cronologia de São Francisco de Assis. Ano 1181, fins ou princípios de 1182. Francisco nasce em Assis, foi batizado com o nome de João. Seu pai, ao regressar de uma viagem de negócios no sul da França, muda-lhe o nome para Francisco. 1198, primavera. Os habitantes de Assis assediam a fortaleza, símbolo do poder imperial, e destroem-na. O imperador era Henrique VI da Alemanha. 1199 a 1200, guerra civil em Assis, entre a nascente burguesia e a nobreza. Está incluído a família de Clara. Refugia-se em Perusa. 1202, novembro, guerra entre Assis e Perusa. Na batalha de Colestrada, Francisco cai prisioneiro e é conduzido para o cativeiro em Perusa. 1203, Francisco doente é solto e regressa a Assis. 1204, prolongada doença e convalescença de Francisco. 1205, na primavera, Francisco decide corresponder ao apelo do Papa e se alista nos exércitos do conde Gentil della Pagliara. Arma-se magnificamente e parte em Spoleto. Através de uma visão, recebe ordens para regressar a Assis. E no verão desse mesmo ano, começa a se tornar mais sensível à graça, à ação da graça. E então Francisco beija o leproso. Entretanto, o rei da juventude de Assis participa de uma última festa com seus amigos. Em fins de 1205, em São Damião, Francisco ouve o crucificado dizer-lhe: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que cai em ruínas. A igreja sempre sofreu. Ficou tão cheio de contentamento e tão iluminado por aquela alocução que sentiu em sua alma ter sido realmente o Cristo crucificado quem lhe falou. Vai a Foligno vender alguns tecidos e, na volta, oferece o dinheiro ao capelão da igreja de São Damião, como a reconstrução do templo. O capelão recusa-o. Francisco entra em conflito com o pai. 1206, perante o bispo, Francisco despoja-se de sua roupa, renuncia aos bens do pai e parte para Gúbio. E no verão deste mesmo ano, Francisco volta a Assis, veste-se com o hábito dos emeritas e começa a reparar a igreja de São Damião. Verão até 1208 e até o mês de fevereiro, Francisco repara sucessivamente as igrejas de São Damião, São Pedro della Spina e a Porcíncula. 1208, 24 de fevereiro, Francisco ouve o evangelho da festa de São Matias e descobre então sua vocação para a pobreza evangélica. Modifica a sua veste, ficando apenas com uma túnica cingida por uma corda, e começa a pregar. 16 de abril, Bernardo 16 de abril. Francisco ouve o evangelho da festa de São Matias e descobre então sua vocação, para a pobreza evangélica. Modifica sua veste, ficando apenas com uma túnica cingida por uma corda, e começa a pregar. 16 de abril, isso mesmo.
Bernardo de Quintavalle e Pedro Catani juntam-se a Francisco. 23 de abril, Egídio de Assis junta-se ao pequeno grupo Primavera deste mesmo ano. Primeira missão dos 4. Vão 2 a 2. Francisco e Egídio percorrem as marcas de Ancona. E no verão, 3 novos companheiros, um dos quais é Felipe. E nos fins desse mesmo ano, segunda missão, os 7 vão a Poglio Bustone e percorrem o vale de Rieti, novo companheiro. Terceira missão, em 1209, regresso dos 8 a Porciúncula, 4 novos companheiros. E na primavera, Francisco escreve uma pequena regra e parte para Roma com seus 11 companheiros. Está aumentando. O Papa Inocêncio III aprova oralmente a sua forma de vida. No regresso, demoram-se algum tempo na cidade de Orte, indo depois para Rivotorto, onde se acomodam numa cabana abandonada. Em setembro, o imperador Otão IV, atravessando o vale de Spoleto, passa nas proximidades de Rivotorto. Francisco e os companheiros não vão assistir à passagem do cortejo. Em 1209 a 1210, moravam nesse lugar quando um dia ouviram um lavrador dizer ao seu burro: "Entra que vamos melhorar esse lugar." Ao ouvir isso, os irmãos mudam-se para Porciúncula. Em 1211, no verão, Francisco projeta uma missão para a Síria. Os seus projetos missionários no Oriente fracassam. Em 1212, na noite de domingo de Ramos, na Porciúncula, Francisco recebe Clara e dá-lhe o hábito da penitência e da pobreza. Clara tem 18 anos, é 12 anos mais nova que Francisco. É a primeira pedra da Ordem das Senhoras Pobres, futuras Clarissas. Algumas semanas mais tarde, Clara e as suas primeiras companheiras instalam-se em São Damião, depois de terem estado no mosteiro de São Paulo, das Beneditinas, a 3 quilômetros da Porciúncula. Hoje, São Paulo de Bastia, no caminho de Perusa. 1213, 8 de maio, o conde Orlando de Chiusi dá o Monte Alverne a Francisco para que nele faça um eremitério. Olha como é que as coisas vão acontecendo. 1215, em Roma, Francisco assiste ao 4º concílio de Latrão. É provável que tenha se encontrado com Domingos de Gusmão, futuro São Domingos. 1216, o Papa Inocêncio morre em Perusa. 2 dias mais tarde, é eleito para lhe suceder Honório III. Francisco encontra provavelmente o arcebispo francês Jacques de Vitry. No verão, em Perusa, Francisco alcança do Papa Honório III uma indulgência especialíssima para o dia do aniversário da consagração de Porciúncula. 1217, 5 de maio, capítulo geral de Porciúncula, primeiras missões para além dos Alpes e no além-mar. Francisco pretende ir à França, mas o cardeal Ugolino retém-no em Florença e persuade-o a ficar na Itália. E por último, 1219, fim de junho, Francisco embarca em Arcona para São João de Acre e Damieta, no Oriente Próximo. Outono, Francisco encontra-se com o sultão do Egito, depois se dirige em peregrinação aos lugares santos. 1220, para finalizar, alertando para as dificuldades pelas quais passa a ordem na sua ausência, Francisco regressa à Itália, com Pedro Catani, Elias e Cesário de Espira. Designa Pedro Catani como vigário-geral a pedido de Francisco. O Papa designa o cardeal Ugolino para ser protetor da ordem. Por enquanto é só. Mas daqui para frente nós vamos seguir um pouco a vida de São Francisco,
falar quem era esse homem maravilhoso, escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo para restaurar a Igreja Católica. E aí a gente vai conhecendo algumas coisas de São Francisco, a história de São Francisco, para que a gente possa trazer essa riqueza para os dias de hoje. Gente, muito obrigado e Deus abençoe a nós todos.